Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso estudo da noite, né? Nessa quarta-feira aí, abençoada por Jesus, né? Agradecendo aí a todos que estão participando com a gente aí, né? Sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos fazer um estudo falar um pouco sobre Francisco e Clara, né? Nós estamos aí perto do dia que se comemora, né, o nascimento deles, né, em alguns lugares dia 27, em outros lugares dia 6, dia 5, depende muito aí da escolha, mas a data não importa tanto, né, quanto a realidade espiritual desses dois seres, né. A gente vai falar um pouquinho deles aí, né, à luz aí do conhecimento da doutrina espírita, né, e das informações que os bons espíritos, né, têm para nós, né. Então a gente vai dar o início aqui, vamos fazer a nossa prece, né, e vamos pedir a Jesus aí para nos abençoar e nos envolver aí com muita paz, né, com muito amor, com muita luz, né, lembrar aí, né, do que a nossa possibilidade aí de ser melhor, né, que está ao nosso alcance, né, os amigos espirituais possam nos abençoar, nos dar as energias e as vibrações de que precisamos, né, para seguir em frente, né, e que Jesus possa, né, realmente nos ajudar, né, nessa caminhada. O nosso tema de hoje, como a gente falou, é falar sobre Francisco de Assis, né, e vou fazer a nossa prece aí, né, pedindo ao Cristo que neste momento envolva os nossos corações e mentes, nos permita, Senhor, a presença, o entendimento e a paz. Ajuda-nos a caminhar, a entender, dá-nos, Senhor, a possibilidade da compreensão. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem e nos agridem e permite que possamos, acima de tudo, estar vinculados contigo. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, né, pessoal, né, hoje a gente vai tirar para falar um pouquinho do Francisco de Assis, né, a gente sempre, né, quando tem aí, né, vamos dizer assim, uma data especial, né? É bom de fazer um estudo diferente, né? E quando a gente pensa em Francisco, né, em Clara, né, nós vamos pensar em dois dos maiores espíritos que pisaram no planeta Terra. Nós sabemos aí, né, que cada um de nós tem a sua trajetória evolutiva, né? Cada um de nós aí tem a sua caminhada espiritual, né? E a gente sabe, né, que os espíritos, assim como os países, os mundos, né, eles se aprimoram cada vez mais, né? E Francisco de Assis, né, é um espírito aí que marcou a sua presença na humanidade, né, nascido lá na Itália, lá, né, na Úmbria, né, no início do milênio passado, né, do primeiro milênio para o segundo, né. Nós vamos encontrar Francisco ali, Clara, fazendo uma missão, né, que nada mais era do que a revivência do Evangelho, né. Em uma pesquisa que teve há poucos anos atrás, né, foi elegido o personagem do milênio e o Francisco de Assis ganhou, né, esse título, né, ele concorreu no mundo inteiro aí e o pessoal decidiu quem foi a pessoa que mais impactou a história da humanidade nos últimos 1000 anos. Diga, Luke. Peraí. Desculpa me interromper, mas eu só vou abrir a porta. Tudo bem. Então, assim, o Francisco, ele foi a pessoa, né? Ele foi eleito a pessoa que mais impactou a história da humanidade nos últimos 1000 anos, né? E a gente sabe, né, por informações espirituais aí, que o Francisco de Assis, ele é, né, o apóstolo mais querido de Jesus, né? Não no sentido de predileção, né, que Jesus gostasse mais do que os outros, né? Mas o Francisco de Assis é o renascimento, a reencarnação, né, do espírito que foi o apóstolo João, né? O João, o evangelista, né, o discípulo amado, né, aquele jovem que acompanha Jesus, né? Não confundir o João evangelista com o João Batista, que é o primo lá, que, né, que o Herodes mandou cortar a cabeça, aquela coisa toda, não. O João Batista é um, e o João evangelista, né, aquele rapazinho que acompanha Jesus, né, que está lá ao pé da cruz, que escreve o Evangelho de João, né, que escreve o livro do Apocalipse. E esse espírito, ele vem, né, na época do Cristo e depois ele retorna, né, na Itália a fim de o quê? De trazer o Evangelho na prática, né? Depois de 1000 anos praticamente ali da presença do Cristo na Terra, a humanidade tinha esquecido, né, os valores reais do Evangelho, né? As pessoas, nós aqui encarnados, estávamos presos aí, né, na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, né? E
acima de tudo, né, na nossa dificuldade de lidar com o outro. E vem Francisco, né, como um porta-voz aí da luz, né, enviado pelo próprio Cristo, né, para trazer para nós vibrações de amor, de paz, né, de carinho, né, e acima de tudo nos trazer o que? Exemplificação. Né? Jesus, né, tem um livro muito interessante sobre a vida do Francisco. Um minuto, deixa eu achar aqui. Tem um livro muito interessante sobre a vida do Francisco, né, que foi uma obra psicografada pelo Miramês, né, pelo João Nunes Maia, né, pelo espírito Miramês, que chama-se Francisco de Assis, que é uma biografia espiritual e romanceada da vida dele. Né? Quando a gente fala uma biografia espiritual e romanceada é porque ela fala alguns detalhes ali, né? Principalmente ali das conversas, né? Algumas passagens da vida de Francisco, sem querer ser uma biografia, vamos dizer assim, textual, né? De tudo que aconteceu com ele. Né? O Francisco de Assis é um dos personagens mais estudados na história da humanidade aí, né? Existe farto material, né? Talvez porque ele sempre cativou a imaginação, né? Sempre cativou as vibrações, né, e os sentimentos de muita gente. E o que acontece? De certa forma, né, ele é um personagem que divide, né, assim como Jesus. Muitos autores dizem que Francisco é o Cristo da Idade Média, né, porque nenhum ser teve tanta semelhança, né, e tanta, vamos dizer assim, tanta similaridade, né, com Francisco. Né? E acima de tudo, né? Nenhum ser teve tanta parecência com aquilo que Jesus faria ou como Jesus agiria. Né? Isso é muito interessante. Né? E aí nós vamos entender a dinâmica dos grandes espíritos. Quando a gente fala de Francisco, a gente pensa em entidade iluminadíssima, um ser que está além da nossa capacidade de entendimento, né? Um espírito antigo, né? Dotado de um amor, de um sentimento além da nossa capacidade ainda de talvez de compreender. Né? E ele vem na Idade Média com qual objetivo? Relembrar o Evangelho. Ele renasce ali, Jesus percebendo todo aquele movimento ali que ia dar origem à Inquisição, né? O movimento das cruzadas, o movimento daquele ódio todo que estava ali, né? Na Idade das Trevas, que foi, né? O início, né? E o meio da Idade Média. O que ele faz? Ele envia, né, companheiros com o ideal de trazer e resgatar o Evangelho na sua feição mais simples, né? Trazer e resgatar companheiros e companheiras aí, né? Com vibrações aí positivas, vibrações do bem, né? E pelo exemplo, né? Porque acima de tudo nós precisamos de exemplo. E aí Jesus convida um dos seus maiores discípulos, João, fala assim: tá na hora de voltar para o plano físico. E vem João, né? Renasce ali na Itália, né? Na cidade de Assis. Né, trazendo com ele 200 companheiros escolhidos, né, ele se reúne com 200 espíritos iluminados que eram vinculados a ele, os convida a vir no processo de reencarnação com ele, e vão ser eles que vão ser a base da ordem franciscana, eles que vão iniciar o trabalho, né, de vivência do Evangelho, né? Ou seja, o Francisco ele vai, né, ele cresce ali numa família muito rica, né, porque ele tinha que exemplificar a renúncia, então ele reencarna, né, numa das famílias mais ricas da Europa, né, filho de um dos maiores comerciantes da Itália, né, que é o Pedro Bernardone. Ele nasce com o nome de Giovanni, tá, que quer dizer João, tá? Ele não nasce com o nome de Francisco. Francisco é um apelido que ele recebe, né, por causa da mãe dele, né, porque a mãe dele era francesa. O pai dele tinha muito negócio na França, então ele casou com uma mulher francesa, e ela chamava ele de Piccolo Francesco, que quer dizer meu pequeno francês, meu francesinho. Ela era francesa, né? Ela chamava ele de francesinho, né? Que é o que significa o nome Francisco, pequeno francês, né? E por isso ele tem esse nome, tá? E aí esse apelido ele fica tão impactante na família que pega, né? Mas isso aí é só curiosidade mesmo. E o que o Francisco veio fazer na Terra? Veio ensinar o Evangelho na prática. Veio, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai mesmo fora da estrutura da igreja, porque ele nunca se torna padre, ele nunca entra para a igreja, apesar de ele criar uma ordem depois, né? Aquela coisa toda, né? Ele vai vivenciar o Evangelho na prática. O Evangelho do cuidado, da atenção, do carinho, do respeito pela vida, né? A pregação do Francisco de Assis envolve muito o encontro do ser com a divindade através da própria vida, da natureza. Né? Por isso essa ligação que ele tem lá com as plantas, com os animais, né?
porque ele via nas plantas, nos animais, nas pessoas, expressões do próprio Deus. Ele entendia que Deus se expressava para aqueles que estavam ali, através das forças da natureza, através ali, das energias e das, vamos dizer assim, das criaturas mais simples da natureza. Por isso que o Francisco de Assis é conhecido como o primeiro ambientalista, como patrono dos animais, porque grandes espíritos como ele conseguem entrar na onda de percepção, dos seres dos outros reinos. Então Francisco ele se comunicava com as plantas, com os animais, porque a vibração amorosa dele alcançava essas criaturas. Quer dizer que quando ele falava, o bicho entendia? Não, mas o bicho, o animal, a ave, a andorinha, o lobo, que são vários animais que aparecem ali, os peixes, elas não entendiam o que ele estava falando, mas elas se sentiam atraídas pela vibração cheia de amor dele. Por isso os animais se aproximavam, paravam, ficavam contemplando como se estivessem ali bebendo, da energia espiritual do Francisco. Então o que ele falava, o que ele não falasse, os animais não iam pegar, mas iam pegar o quê? A energia, a vibração deles. E isso é muito interessante porque isso é muito semelhante ao que acontece com o próprio Jesus, os discípulos, e as informações do Evangelho, falam que quando Jesus ia orar, o chão tremia, tinha terremoto, ou seja, Jesus sintonizava além do animal e do vegetal, ele sintonizava até com o elemento mineral do planeta, ou seja, tudo entrava em ressonância com ele. E um espírito como Francisco, ele não conseguia fazer igual Jesus, mas ele já está aí, no caminho, porque tudo é vibração de amor. Vocês estão vendo aqui que a gente não está entrando muito em biografia, porque a história do Francisco de Assis é vastamente conhecida, mas nós estamos entrando aí na por que um espírito desse faz enquanto ele está encarnado. Os amigos espirituais falam que o espírito quilate do Francisco de Assis, ele reencarna a cada 1000 anos se ele quiser. E foi o que realmente aconteceu. O João Evangelista estava lá no plano espiritual, morreu com quase 100 anos, foi o último dos apóstolos a desencarnar, ficou quase 1000 anos lá no mundo espiritual, e lá no início do século X, Jesus o chama, e pede para ele renascer. Então quase 1000 anos depois renasce ele de novo com uma missão específica, porque Jesus mandou? Não, Jesus pediu. E ele, no amor que ele tinha, e no carinho que ele tem por Jesus, ele veio cumprir a missão que lhe foi dada pelo Mestre. E ele vai passar aqui no nosso planeta aqui um período muito curto, ele vai ficar aqui 44, 46 anos, de acordo com as variações aí dos biólogos deles, dos biógrafos dele. E o que acontece? O Francisco de Assis ele encarna no momento que a humanidade está no seu pior estágio. As vibrações do Evangelho estão longe, a espiritualidade, a lembrança de Jesus, dos apóstolos, quase que esquecida, o Evangelho virou tradição, virou ritual, e aí vem o Francisco e renasce ali. E aí ele começa a lidar com o Evangelho do quê? Do simples, do humilde, do pobre, começa a cuidar do leproso, do doente, começa a fazer o que Jesus faria se ele tivesse encarnado. Por isso que ele é uma figura que atrai tanto, porque ele começa a agir como Jesus agiria, e essa era a missão dele, era mostrar pra gente o que é ser cristão. Então ele vem, e todas as ações dele são ações que o Cristo teria se o Cristo tivesse encarnado naquela época. O apóstolo João foi a reencarnação de São Francisco. Na verdade, o João veio antes, O Francisco é a reencarnação de João, Então o João reencarna, renasce como Francisco. E antes dele ter sido João, ele tinha sido o profeta Daniel, aquele profeta famoso lá da cova dos leões, lembra? Já tinha ali uma sintonia com os animais ali, já escrevia de maneira profética, Muitos estudiosos, quando pegam lá o livro do Daniel e o Apocalipse de João, o livro do Daniel que está lá no Antigo Testamento, e o Apocalipse está lá no final do Novo Testamento, que tem um espaço ali de quase 700 anos entre um e o outro, varia aí a data certa, e eles veem que as mesmas construções de raciocínio, mesma linguagem, mesma forma, as mesmas alegorias que você tem no livro de Daniel são utilizadas no livro do Apocalipse, ou seja, aquilo ali parece muito, e os historiadores ficam meio perplexos com aquilo. Por que parece muito? Porque é o mesmo espírito que escreveu em tempos diferentes, o livro de Daniel, quando ele estava lá como Daniel, lá no passado, quase 3.000 anos atrás, o Apocalipse como veio com João, e depois ele retorna como Francisco, trazendo seu conhecimento espiritual, a sua vivência de evangelho,
E o que acontece? Né? Ele vai marcar agora não com algo escrito, né? Mas com a vivência, que é o que mais cativa na figura, né? Do João, do evangelista, do Francisco de Assis. Né? Não é o que ele fala tanto, é o que ele vive. Né? A vivência dele arrasta. Né? Primeiro arrasta a juventude de Assis, depois arrasta a juventude da Itália, depois chega um ponto que ele tem 200 mil discípulos encarnados. Né? Claro que depois, com o tempo, o que aconteceu? Né? Enquanto ele estava encarnado ainda, a ordem franciscana se transformou numa coisa gigantesca, né? E alguns membros da ordem não sintonizados com aqueles ideais de paz, de simplicidade dele, né? Quiseram, né, transformar, né, aquele grupo de amigos numa ordem institucionalizada pela igreja. E aí o que aconteceu? Né? Um dos frades lá tomou a frente, com ele encarnado ainda, o Francisco estava vivo ainda, né? E assumiu aquilo tudo lá e começou a criar estrutura hierárquica, né? Aquela coisa toda que a gente vê na ordem que existe até hoje. O que aconteceu nesse momento? O Francisco se retira da ordem com alguns seguidores e vai morar no Monte Alverne. O Monte Alverne, que é uma propriedade próxima ali de Assis, que pertencia a uma amiga dele, uma senhora que era admiradora dele, né? E que ela deixava ele usar o monte lá para meditar, ele podia fazer o que quisesse, era dela. Né? Então tinha uma caverna lá naquele monte, e o Francisco vai viver de maneira ascética lá, enquanto os franciscanos estão lá construindo catedral, estão lá, né, barganhando com o padre, com o bispo, com o cardeal, fortalecendo a ordem. O Francisco de Assis, ele sai daquilo. Né? Ele sai, né? Qual foi a faculdade mediúnica que ele reencarnou? Olha, é difícil saber, né? O Francisco de Assis, os fenômenos que acontecem com o Francisco de Assis são muito simples, no sentido assim, né? Com certeza ele tinha evidência, porque ele via Jesus constantemente, né? Então ele tinha audiência, porque ele conseguia conversar com seres iluminados que os outros não viam, né? Tem vários relatos, né, dos companheiros próximos dele, do Francisco de Assis entrando naquilo que eles chamam de êxtase, tá? Que nada mais é do que, né, uma espécie de transe, né, quando alguém está vendo e percebendo que os outros não percebem, e ele conversando com Jesus, ele conversando com outros personagens lá, né, do cristianismo. Isso tem vários relatos, né? Então ele tinha essa percepção, né? Muitos companheiros falam que ele tinha lembrança de vida passada, tanto é que tem uma parte lá no livro, lá Francisco de Assis, que ele lembra que ele era o João, né? Que ele conta pro Frei Leão, depois ele manda o Frei Leão esquecer daquilo, fala, nossa, eu não tenho direito de falar isso, né? Ele entra meio que em parafuso com a lembrança de vida passada, né? Alguns dizem que o Chico Xavier foi a reencarnação do apóstolo João. Isso aí é meio viagem, tá, gente? Eu posso dizer que isso é uma viagem, porque o Chico Xavier, quando ele estava encarnado, né, era fato comum em que ele mesmo dizia que ele era filho do Emmanuel, né, o Públio Lentus, né? E o João Evangelista, ele estava encarnado na época, né? Então o Chico era a Flávia, ele não era o João Evangelista. Tem alguns companheiros que são tão apaixonados pelo o Chico Xavier, que o Chico Xavier foi todo mundo importante na história da humanidade para eles, o que é ilógico. Né? Então, assim, o Chico Xavier, ele foi o João Evangelista, ele foi o Platão, ele foi todo mundo, né? Então é meio complicado. Daqui a pouco vamos falar que o Chico Xavier foi Jesus, né? São dois espíritos diferentes, tá? Eu posso afirmar para vocês que o João Evangelista, a história espiritual dele é uma e a do Chico é outra. Tanto é que o Emmanuel, né, que é o Públio Lentus, ele não tinha a mínima relação, o mínimo contato com o João Evangelista. Ele mal conheceu o João Evangelista. Né? Já a Flávia é um espírito ligado a ele há milênios. E se você pega as obras do Chico Xavier, você vê lá, né, quando no livro Renúncia, você vê lá uns 50 anos depois, você vai ver que eles caminham sempre juntos. Né? Então isso é meio que uma fantasia que alguns companheiros criaram, né, talvez bem intencionados, no sentido que eles acham, né, que eles amam tanto o Chico Xavier que eles acham que o Chico Xavier tem que ser todo mundo. Né? Então é impossível que você tenha só um personagem que ele sempre reencarna. Né? Igual eu falei, daqui a pouco vai ter gente falando que o Chico Xavier é Jesus. Né? Então, assim, é a fonte que se tem, né, fidedigna e espiritual, né, que é aí, vamos dizer assim, aceita pela maioria, é o quê? Né? Inclusive por informação do próprio Chico, né? Existem vários livros que o Chico se refere, por exemplo, a Lívia, que é a companheira do Emmanuel, como mãe dele. Né? Ele tem uma história muito bonita, que ele fala que ele estava doente certa feita na cama, e ele fez uma prece, né? E ele teve lá um momento de vidência, está no livro Chico Xavier, Santo dos Nossos Dias. É um livro que quase não tem, ninguém acha, mas eu tenho esse livro. E ele fala assim, que fala muitas recordações dele, e que ele viu, né, do plano espiritual a Lívia, que era a esposa da mãe, do Emmanuel, né, lembra lá do livro há 2000 anos, e ali ele escreve isso, ele fala isso no livro, a Lívia, que foi minha mãezinha, enviou para mim a sua vibração e me curou. Ou seja, ele vê a Lívia
como mãe dele. Não tem como. A Lívia não é a mãe do João Evangelista. O João Evangelista está encarnado lá fazendo outras coisas totalmente diferentes. Né? Então, assim, é uma coisa que meio que não bate. Né? Então, o pessoal meio que força a barra com isso. Né? Mas a informação que a gente tem é essa. Tá, gente? Quer dizer que é 100% perfeito? Não. Quer dizer que a mais fidedigna hoje é isso, sem paixão. Né? Uma coisa que é, vamos dizer assim, ponto comum é que o João Evangelista e o Francisco de Assis são a mesma pessoa. Isso é assim, 99% do pessoal aceita. Até porque tem farta informação espiritual. Até porque, né, o Chico Xavier já psicografou o Francisco de Assis. Tá? E não foi uma vez, não. O Divaldo já psicografou o Francisco de Assis, com o Chico encarnado. Né? Então, assim, vocês percebem que existe uma... Né, porque Francisco amava os animais? Porque ele percebia nos seres menores irmãos dele. Um espírito, quando chega no nível do Francisco de Assis, ele começa a perceber que tudo que existe no universo, né, é vida. Tem uma história muito bonita dele que diz que ele estava atravessando um rio com o Frei Leão, com outros frades, e em determinado momento ele parou e começou a chorar. Né? E aí o Frei Leão ficou assustado, né? Parou no meio do rio, assim, naquele rio, né, raso, né, tipo um córrego. E ele começou a chorar e ele olhava pro Frei Leão, ele olhava pro chão, ele olhava para as árvores, ele olhava para a água. E ele falou pro Frei Leão o seguinte: olha, eu estou vendo aqui, né, estrelas. Ele falou: mas que estrela? Estou vendo estrelas na água, eu estou vendo estrelas nas árvores, as árvores são feitas de estrelas, as árvores são feitas de estrelas, as pedras são feitas de estrelas. Você, Frei Leão, é feito de estrelas e tem uma estrela gigante aí onde está o seu coração. Né? Tem ar, tem estrelas flutuando pelo ar. O que ele estava vendo? Você já estava vendo os princípios espirituais das pedras, das plantas, dos animais, das pessoas, né, que compõem o nosso corpo, o nosso princípio espiritual. Né? Lembra que tem um gigante que ele fala do Frei Leão? E o que ele começou? E isso é o que? Ele estava percebendo que tudo que existe tem vida e é criação de Deus. E ele começa a desenvolver, né, um sentimento de veneração pela vida. Por quê? Porque a vida é a expressão da divindade. Ou seja, ele começa a perceber que tudo que existe é sagrado. Por isso que ele vai trabalhar essa ideia do amor ao animal, porque ele vê que o animal é um irmão dele, é um ser. Né? Então o animal é a estrelinha. Né? A planta é uma estrelinha um pouco menor, mas essa estrelinha ela vai crescendo. Ele vai ver que todos os seres que existem partilham da mesma natureza. Né? Ou seja, todos nós somos princípios espirituais que estamos nos aprimorando. Desde a pedra, desde a poeira que está no ar, até a planta, o animal, o ser humano. E aí, né, ele entra num estado que o pessoal chama de êxtase, né, o pessoal chama de despertar, né, ele desperta ali, né, para uma realidade que ele já sabia, mas naquele momento ali ele estava, né, e aí ele percebe, né, a grandiosidade da vida. Por isso que ele amava tudo. Amava o ser humano, amava o animal, amava os elementos, né? E ele tinha, né? Tanto é que tem histórias interessantíssimas dele, por exemplo, quando ele tinha glaucoma, não sei se vocês sabem, né? O Francisco de Assis, ele tinha malária, glaucoma e lepra, tá? Só isso aí que ele tinha. Né? Ele pegou malária quando ele ficou preso, né? Quando ele era jovem, né? Ele foi preso lá porque ele foi numa guerra lá. Ele chegou na guerra e foi capturado, porque ele não sabia o que fazer lá, e foi capturado e ficou 1 ano preso. Né? Num lugar totalmente infecto. Né? Imagina que as masmorras da Idade Média ficou 1 ano. Né? E o que aconteceu? Ele voltou quase morto de lá. Né? E uma das consequências foi que ele pegou malária. Né? E malária ele teve pro resto da vida. Depois ele teve glaucoma, né? Catarata, glaucoma, doença nos olhos. E o que acontecia? O tratamento naquela época é o quê? Queimar o olho com a brasa. Né? Queimar lá a retina para poder... Né? E aí, né, ele conversava, né? Ô, irmão fogo, não me queima tanto assim não, né? E assim, imagina o que é isso, né, gente? A chance é deixar o cara cego. Você imagina, uma brasa no seu olho para queimar ali a catarata, ou, né, ou estancar o glaucoma. É loucura, né? E ele fez isso, né? Então, assim, ele tinha uma relação com a vida muito, muito diferente da gente. Né? Exatamente por quê? Porque ele era um espírito que já estava num nível evolutivo, né, acima da compreensão humana. Né? Com todo o amor que a gente tem pelo Chico Xavier, o Chico Xavier não fez metade do que o Francisco de Assis fez pela história da humanidade. Né? Então o Chico Xavier ele é muito conhecido aqui no Brasil. Né? E olha aí hoje, né? Ele tem um trabalho na mediunidade, na psicografia fantástico, um espírito iluminado, com certeza. Tá, gente? Mas ele está longe de ser o que o Francisco de Assis era. Né? É a mesma coisa de comparar o Francisco de Assis com Jesus. Né? Existe ali uma diferença evolutiva muito grande.
Então ele tinha essa relação com os seres vivos. Tanto é, né, uma coisa interessante, né, o Francisco de Assis ele conversava com os animais, com as plantas, né, os animais o escutavam, seguiam ele em massa, né. Por exemplo, onde ele ia, multidões e multidões de animais atrás dele, né. Então é uma coisa que chamava a atenção das pessoas, as pessoas ficavam embasbacadas com isso. A gente não tem nenhum relato de um fenômeno desse com o Chico Xavier, né. Quando o Chico Xavier parou num lugar, apareceu 1 milhão de rolinha para ficar ouvindo ele. Né? Ou seja, são espíritos diferentes com missões diferentes, tá bom? Né? E sim, as chagas, né? O que acontece, né? Os espíritos falam para a gente entender essa questão da chaga do Francisco de Assis, né? Que é o final da vida dele. Olha que a gente nem está falando da Clara ainda, né? Acho que a Clara a gente tem que fazer uma estudo só sobre ela, senão que vem a gente fala da Clara, né? Até porque, né? Quando um espírito igual o Francisco de Assis está encarnado, né, as energias do mundo espiritual, segundo a espiritualidade, elas se materializam através do sangue. Está lá nos livros do André Luiz. O André Luiz fala isso pra gente. Né? Ou seja, quando você toma um passe, quando você tem muita energia, quando alguém te dá um passe, isso estimula o seu sistema circulatório. E normalmente isso aumenta a pressão da pessoa. Tá? E grandes espíritos têm isso num grau superlativo. Por isso que Jesus suava sangue. Tá? Jesus suava sangue não é porque ele estava sofrendo, não. Né? Coitado de Jesus, suava sangue de terror, de medo, não. Jesus suava sangue porque aquilo é uma espécie de radiador do corpo dele. Jesus produzia tanta energia, ele processava tanta energia espiritual, que ele tinha que ter uma descarga dessa energia. Como é que era? Materializava em forma de sangue, então ele suava sangue. Tá? O Francisco de Assis tinha um fenômeno semelhante, segundo os espíritos falam, né? Ele tinha uma enxaqueca que o acompanhava a vida inteira, ou seja, o tempo todo ele rindo, cantando, conversando com as pessoas, e a cabeça dele explodindo de dor. Tá? E aí o que acontece? Né? Em determinado momento da vida dele, a energia estava tão forte que o corpo dele começou a não aguentar. E aí o que a espiritualidade fez? Né? Veio a questão dos estigmas, que foram duas situações, né, que estão ligadas, mas que, vamos dizer assim, a espiritualidade aproveitou uma situação para lidar com outra. O que aconteceu? Né? Em determinado momento da vida do Francisco, ele tinha um cuidado muito grande com os leprosos, né? Ele sempre teve muita ligação com os leprosos. Quando ele era jovem, ele tinha nojo de leprosos, né? E quando ele ficou mais velho, ele começou a amar os leprosos acima de tudo. O que aconteceu? Um dia ele foi visitar, né? Ele tinha lá, né, os franciscanos lá, né, lá na porciúncula, né, na porçãozinha, que era onde eles se reuniam lá, né, umas choupanas que eles tinham lá. Eles cuidavam de muitos leprosos, né? E aí o que acontece, né? Em determinado momento, né, ele foi lá cuidar de um leproso e o leproso jogou na cara dele. Falou, você está cuidando de mim que você não sabe o que eu passo, o que você está sentindo. Você está aí rindo, feliz, alegre, né? Não sabia que ele tinha malária, glaucoma, enxaqueca, mas tudo bem. O cara que nem a gente vê só o nosso, né? E eu estou desmanchando aqui, você está aí rindo, né? E aquilo impactou o Francisco muito. Ele olhou pro cara assim, tipo assim, o que eu falo para ele? Né? E aí, né, depois que ele cuidou do moço, ele saiu com os discípulos e foi lá para o Monte Alverne, que era lá vamos dizer assim, um QG secreto dele, né? Ele chega lá no Monte Alverne, né, fala pro freirão esperar lá fora, já estava acostumado, normalmente ele ficava dias lá meditando, pensando, em prece, né? Ele entra lá, quando ele entra, né, ele ajoelha no chão e começa a rezar. Nisso, o que acontece? Muito emocionado, né? Muito, né, compungido, ele chora, mesmo aparece um espírito de luz lá, que é Jesus. Jesus aparece para ele. Né? E Jesus pergunta para ele, por que você está chorando, Francisco? Ele falou assim, porque eu sou indigno do Senhor, mestre. Aí Jesus olha para ele, né? Jesus sabe tudo. Né? Jesus fala assim, mas por quê? Né? E aí o Francisco conta para ele, fala assim, ó, eu fui consolar um dos teus filhos e ele me falou que eu não sei o que ele está passando. Né? E então eu não sirvo para consolar ele. Né? Quem sou eu para consolar alguém? Né? Eu estou falhando com o Senhor. E assim ele se joga no chão, chorando diante de Jesus. Tipo assim, eu estou sendo indigno de servir, mestre. Né? Não estou conseguindo consolar um sofredor. E aí Jesus olha para ele com aquele olhar maroto de Jesus, né? Tipo assim, tá, o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para ele, né? Porque ele pergunta sempre para os discípulos, o que você quer que eu faça? Né? E aí o que o Francisco fala? Ele fala que você me presenteie. E Jesus fala assim, que presente? A lepra. Jesus está lá, pergunta o que o Francisco Assis quer dele, o Francisco pede, eu quero ficar leproso. Por quê? Por que o Francisco faz isso? Porque ele queria sentir na pele o que é ser leproso para consolar melhor. Ele queria sentir nele o que é a lepra para ele consolar melhor os leprosos. E aí conta, né, que Jesus aproxima dele e dá um beijo na testa dele, ou na bochecha, né? Alguns falam que é na testa, outros falam que é na bochecha. Isso não importa muito, né? Jesus dá um beijo nele, né, e sai. No outro dia de manhã ele acorda, vai lá conversar com os frades, aquela coisa toda, e o Frei Leão vê que tem uma mancha no rosto dele, uma mancha esbranquiçada,
né? E aí o Frei Leão fica preocupado, né? O que é isso, né? Aí ele fala assim, isso aqui é o beijo de Jesus, né? O beijo de Jesus é a lepra que estava alastrando pelo corpo, pelo rosto dele, né? Para o Francisco de Assis é o beijo de Jesus, e foi mesmo o beijo de Jesus, né? Para os outros é a morte, né? Tipo assim, você tá leproso, você tá doido, né? E ele volta, né? E, né, se apresenta lá diante do moço e fala assim, agora eu sei que você sente. Depois de um tempo, né? Passam uns meses, o negócio avança, né? E aí o que acontece? Quando ele tem essa lepra, né? Ele começa a ter várias feridas pelo corpo. E o que acontece? A espiritualidade começa a usar essas feridas que ele tem para o sangue, lembra da energia espiritual em excesso? Começar a sair, ajudar ele. Por isso que ele usava, ele enrolava, né, umas faixas nas mãos, né, no peito, né? E o que acontecia? Saía sangue daquilo o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele servia como o quê? Um radiador, né, de energia dele. Jesus era, né, suava, né? Jesus era, né, não precisava daquela coisa. O Francisco não, ele tinha essas chagas que minavam sangue o tempo todo e que de certa maneira o que acontecia? Elas diminuíam a pressão dele, ele não sentia menos dor de cabeça, né? Claro que era uma coisa desconfortável, né? Mas ele conseguiu ali até o final da vida lidar com aquilo. E isso aumentou muito a aura dele de um cara santo, né? Que realmente foi um dos poucos, que a gente pode dizer assim, esse cara foi um santo, né? Um dos poucos. Você pegar lá todos os santos da igreja, lá pegar lá uns mais de 10 mil, se você tirar uns 5 ou 6 ali, é muito. Né? A maioria é tudo igual a gente mesmo. Né? Claro que teve os pontos positivos, negativos, mas mesmo santo mesmo, né? É só ele. Né? Que a gente conheceu, que a gente pode falar isso aí, é 100%. É ele, mais uma meia dúzia. Né? Porque teve uma vivência. Né? A oração de São Francisco foi ele mesmo que escreveu? Não foi o Francisco de Assis. A oração de Francisco de Assis, essa que leva o nome, né? E que eu até acho que ele inspirou, tá? Na minha humilde visão, eu acho que foi uma inspiração dele. Essa oração não é da Idade Média, ela apareceu no século XVIII, né? Ou seja, pouco mais de 250 anos atrás, num concurso de redação que teve na França, tá? Uma pessoa que ninguém identifica mais, perdeu quem era, né? Concorreu com esse poema, que depois o pessoal associou com a figura do Francisco de Assis, tão parecida que era, né, a identificação entre o que a prece falava e a imagem do Francisco de Assis, que deram um apelido de Prespe São Francisco de Assis, tá? Aquela oração você ouve, fazer um instrumento. Na verdade, a chamada oração de Francisco de Assis, ela aparece nesse concurso de poesia que teve lá na França, né, no século XVIII, XIX, ali, início do século XIX, tá? E a pessoa ganhou, ficou tão, né, foi um negócio tão impactante que eles associaram com o Francisco de Assis. Né? Eu até imagino que o Francisco de Assis que inspirou aquela prece ali, porque é muito o que ele acreditava. O cara pegou ali a essência do que é a vida do Francisco de Assis, da crença, de tudo que ele trabalhava. Né? Então eu acho que tem uma influência espiritual ali, né? Um trem meio mediúnico aquela prece ali. Mas não foi feita por ele durante a vida dele, ou seja, você nunca vai ver o Francisco de Assis fazendo aquela prece enquanto encarnado. Tá? Foi quase 800 anos depois dele que aquilo apareceu. 600 anos mais ou menos depois. Tá? Mas ela é associada com ele exatamente por isso, né? Porque tem uma identificação de ideia ali muito grande, tá certo? E eu, igual eu falei, eu acho que ele influenciou aquilo ali, que ele é mediúnico, que ele é até mediunizado o cara lá, escreve esse negócio aí, né? E o negócio ficou tão, né, fidedigno que o pessoal já, né, ligou com ele ali, é Prespe Francisco de Assis, né? E segundo a espiritualidade é mais ou menos isso aí que é o motivo, né? Que é o motivo dessa coisa toda, né? Dessa presença do Francisco. É uma coisa muito interessante também, né? Quando a gente fala isso, né, eu recomendo quem quiser, leia o livro Francisco de Assis, leia as biografias do Francisco de Assis também, né? Porque, por exemplo, o livro, né, do Milanês, do João Nunes Maia, tem muita coisa, mas não tem, assim, quanto dado biográfico, ele é bem fraquinho, tá? Porque o objetivo dele não era ser um livro biográfico, no sentido assim, nasceu no dia tal, viveu no dia tal, encontrou com fulano, tanto é que no livro nem tem a referência, por exemplo, do irmão dele, ele tinha um irmão, né? Então esse irmão nem aparece no livro, né? Como se nem tivesse existido, mas ele tinha um irmão, né? Então há um monte de coisa da vida dele que os biógrafos, vamos dizer assim, oficiais fizeram, né? Entre esses santos, São Judas Tadeu também era um trabalhador de Jesus, com certeza. O Judas Tadeu, ele era primo de Jesus, né? Não sei se vocês sabem, ele era filho da irmã de Maria, né? Então ele e o Tiago, chamado Tiago Menor, né? Que não tem de menor, não tem nada, né? O Judas, filho de Alfeu, né? Filho de Cleófas, né? Tadeu é um apelido que inventaram, né?
ele era parente consanguíneo de Jesus, era primo primeiro de Jesus, era primo par de pai e de mãe, né? Segundo consta, né? O pai de Jesus, o irmão do pai de Jesus, chamava Cleófas, casou com a irmã da Maria, que chamava Miriam, né? É o mesmo nome, igual as Maria que tinha antigamente, Maria das Dores, Maria das Graças, não tinha nas casas. Então ele era filho de... Ele era primo de Jesus, né? O que a gente tem de informação dele, até, né? O próprio Miramês traz muita coisa, né? Que ele é um espírito muito simples, ele é uma pessoa muito simples, né? Ele não é um grande sábio, erudito, né? Mas que ele é uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande de lidar com as pessoas simples também. Então o Tadeu, né? O Judas lá, ele era a pessoa que conversava com os pastores, né? Que conversava lá com o pessoal mais simples, os agricultores, os lavradores, né? Ele tinha um contato com esse pessoal, assim, o simples do simples era com o Judas Tadeu, né? Como foi a voz de Francisco no plano espiritual, né? O que se fala, né, que ele foi para o plano espiritual, ele desencarna, né? Tem a famosa imagem dele beijando o próprio corpo, né? Que até uma imagem, né, tem da Igreja Católica, né? E que ele vai para o plano espiritual e encontra com Jesus, né? E Jesus, na primeira coisa que ele pergunta, né? Aí é o spoiler para o próximo estudo, né? Que é porque o Francisco de Assis, ele tinha uma fixação com Maria, ele tinha uma loucura com Maria, ele era assim apaixonado pela figura de Maria, né? E lá no livro, né? Quando ele pergunta de Maria, né, Jesus fala assim, Maria ainda está lá, Maria ainda está encarnada, né, e corta a cena, né, vamos dizer assim, dá aquele corte, se fosse um filme, né, dá um corte, né, e aparece a Clara de Assis cuidando do corpo dele, né, e que, assim, o que se fala é que a Clara é a Maria reencarnada, tá, apesar do pessoal, tem gente que até passa mal com essa ideia, né, porque Maria tem que ser, né, ser mãe de Deus, não, o Francisco de Assis estava lá, né, e vão lembrar outra coisa, né, a ligação do João Evangelista é com Maria. Lembra no pé da cruz, Jesus lá? O que Jesus fala para os dois? Ó, mãe, teu filho, tua mãe aí, ó. Ou seja, eles têm um laço espiritual ali, ó. Outra questão, né, que depõe contra a questão do Chico Xavier. O Chico Xavier não tem esse laço com Maria. Por mais que ele admirasse Maria, essa coisa toda, né, o mãe leva, né, o laço afetivo que existe entre o João Evangelista e a Maria é uma outra realidade. Jesus fala assim, ó, vocês são filho e mãe, vocês são almas irmãs, né? A história espiritual dos dois vem de muito tempo. Né? Mas quando a gente falar semana que vem da Clara, nós vamos entrar nisso. Tá, gente? Nós vamos entrar. E vamos falar mais do Francisco também. Né? Mas é bom porque a gente deixa aí um monte de perguntas. Pessoal, a gente está terminando aqui o estudo. Né? Queria agradecer a todos. Né? Nós vamos falar do Francisco depois no mundo espiritual. Né? Semana que vem pode cobrar. Né? E lembrar, né, gente, que nós estamos aí apadrinhando aí no Universo dos Sonhos, né? Pedindo aí a ajuda de quem puder. Né? E a gente agradece a todos que estão ajudando, tem muita gente ajudando, que bom, né? Lembrar, amanhã nós temos um estudo de Evangelho, se Deus quiser permitir, né? E quem tiver alguma dúvida do estudo de hoje, pode perguntar amanhã também, que a gente para para falar do Francisco, até porque nós vamos falar de uma parte que ele aparece muito lá no Evangelho de Mateus amanhã, tá bom? A gente agradece a todos, né? Pede a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, entendimento, compreensão, afeto e fé. Ajuda no Senhor a passar pelas provas do dia a dia e da vida. Fornece a cada um de nós o que necessitamos para crescer, amar e respeitar o próximo. Ajuda-nos a perdoar, a compreender e, acima de tudo, a vivenciar o teu amor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, semana que vem nós continuamos com o Francisco, mas nós vamos falar da Clara. Tá bom, gente? Tenham todos uma boa noite. Até amanhã, né? Se Deus quiser. Né? Nós vamos conversar sobre Clara de Assis, né? Que é um espírito tão grande quanto, né? E que tem muito menos informação, né? Mas Jesus sabe. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.